Pessoal, vamos lá, dando continuidade à leitura barra. Hoje é 10 do 11, 10 do 12, né? 10 de dezembro de 23. Nós paramos na página, lembrando, ó, livro barra, na leitura de gráficos de preço barra, página 176. Nós, semana passada, lemos rompimentos e correções e testes de rompimento, assunto muito interessante. E hoje nós já vamos começar nos gráficos. Figura 6.3. Já está na minha tela aí engrenado. Engrenem, aperta os cintos e vamos começar. Lembrando que é aberto para questões, dúvidas, pode interromper, pode contribuir também. Às vezes, se eu estiver esquecendo de falar alguma coisa, é algo que possa acrescentar e melhorar aí, é livre para contribuir, tá? Desde que seja dentro do assunto que estamos tratando. Lembrando que para tratar assunto diverso, aí tem o aulão de sábado, né? Todos os sábados, 15 horas, aí pode abrir qualquer assunto, mencionar qualquer coisa. Bora lá. A barra um, essa aqui, ó, nesse gráfico, foi uma potencial falha de rompimento, mas o rompimento foi forte e foi feito com 3 barras de tendência de baixa que cobriram a maior parte da lateralidade do dia. O mercado corrigiu até a média móvel e levou à venda de M2S, né? M2S é uma segunda entrada na média móvel. A segunda barra de tendência de baixa foi o início da reversão para baixo, desde a segunda perna para a média móvel. Note, ó, que para a média móvel teve 2 pernas, tá? Ó, uma correção, duas. Eu contaria até 3 também, tá? Depois que a gente vai se aprofundando, vocês vão ver que aqui na realidade teve até 3, ó. Uma perna, duas, 3, ó. Eu enxergaria isso aqui ou como uma bandeira de baixa em forma de cunha, ou tá levemente plano. Você também poderia falar que é uma bandeira de baixa em forma de triângulo, tá? Porque eu tive uma puxada para cima, aqui demonstrou nessa sombra uma puxada para baixo, né? Segunda puxada para cima, correção aqui, terceira puxada para cima. Então, é como se fosse uma L3 aqui, ó. Uma L3 implícita aí, ó. Você faz por aferição, né? Essa entrada aqui também, considerando isso. Beleza? Mas não vai ser tratado isso aqui agora, porque é algo mais profundo, em algum momento. Mas nas minhas aulas sempre é tratado disso. E dá para fazer bons trades observando dessa forma, tá? Que eu estou falando. Mas, para ficar mais simples, ele fala ó, que houve uma segunda perna de correção para a média móvel. Uma tendência de alta seguida por uma tendência de baixa e, em seguida, uma segunda barra de alta é um movimento de 2 pernas para cima, tá? Então, aqui ele considerou aqui e aqui 2 pernas para cima. Para o mercado corrigir. Lembrando que também isso aqui é chamado de correção ABC. Você tem um impulso ABC, né, na média móvel. Isso, por consequência, então, também já é uma L2. Embora nós não tenhamos, né? Aliás, eu não consigo ver, esse aqui está no mesmo nível. Mas não importa, gente. Se rompeu por um tique aqui para falar, nossa, aqui é uma L1 e aqui é uma L2, não, você já faz por intenção. O mercado perto também é perto, né? Próximo também é perto. Mesmo não rompendo, mas o mercado tentou romper, considere como rompido. Considere como rompido. Então, basta ter o movimento ABC, mesmo que não tenha sido acionada a L1, o movimento ABC, ou 2 pernas aí de correção, é considerado como L2. E do jeito que eu fiz a contagem aqui, vocês viram, pode ser considerado até L3. Não importa. No fim das contas, é um rompimento abaixo desse ponto de rompimento aqui. É um rompimento, correção para voltar a cair. Ontem nós mencionamos isso na aula. Quem não assistiu, assista a aula de ontem também, que foi abordado bastante assuntos, quase todos os setups de forma bem rápida e dinâmica. Foi tratado os assuntos. Assistam o vídeo, que é interessante. Aí, essa entrada, para você ver, acabou que o mercado fez perna um, perna 2 aqui, ó. Deu um bom trade aí para quem já não tinha entrado aqui mais em cima. A barra 3, novamente, foi uma potencial falha de rompimento para a nova mínima do dia. Aqui, barra 3.
Essa foi a segunda tentativa de rally de alta após romper abaixo da mínima da abertura. Vamos destrinchando devagar, porque é o seguinte. Tem um setup, né? Todo mundo já sabe, todo mundo segue. Segunda falha de rompimento da mínima do dia anterior, ou da máxima do dia anterior. Tem a primeira falha e tem a segunda falha, certo? Também tem, isso é importante, uma segunda falha do rompimento da mínima do mesmo dia, certo? Então, um exemplo aqui, ó, já de cara, já pegamos. Ó, não precisei nem ficar procurando. Deixa eu só achar aqui se essa aqui é a mínima. Ou não precisa necessariamente também ser mínima, tá? Pode ser swing. No caso aqui foi uma só, a mínima do dia anterior. Mas ó, esse swing aqui foi importante porque deu uma boa subida. Gostei, vamos fazer de conta, só para mim não ter que ficar procurando exemplo, para a gente ganhar tempo. Aqui, ó, é a mínima do dia anterior, tá? Não é aqui, mas só para ilustrar. Ó, aqui é a primeira falha de rompimento da mínima do dia anterior, aqui é a segunda falha. Tá? Então, isso também serve para o dia. Aí sim, agora eu estou dentro do que está no livro, como que é importante, ó. Olha lá, a mínima do dia anterior, primeira vez que rompeu, né? Falhou em romper, corrigiu, mas caiu. E aqui virou a segunda falha de rompimento da mínima do dia, quando começou a subir. Tanto que o mercado ficou lateral depois disso, mas te gerou uma operação, te gerou um trade aqui. Olha, dentro do que eu busco, né, na hora das operações, é um motivo a mais. Ó. Aqui tem a mínima do dia, aqui foi a primeira falha de rompimento da mínima do dia, aqui foi a segunda falha de rompimento da mínima do dia. Olha lá, aqui foi acionada a compra. Então, e observe que o oposto verdadeiro também, ó. O oposto é verdadeiro. Temos aqui a primeira falha de rompimento da máxima do dia, aqui, gerou um máximo um scalpzinho aqui, não foi mais do que 1 por 1 dessa inside, mas aqui foi a segunda falha, né? Gerou um trade, não estopou, né? Quem entrou aqui, ó, e segurou, ou entrou aqui e segurou, olha lá, aí sim, deu uma pancada ali, embora tinha outros motivos para tratar, por enquanto eu estou tratando só desse aqui de forma isolada. Então sempre é importante o rompimento, o segundo rompimento é como se fosse uma segunda entrada de uma falha de rompimento, tanto da máxima como da mínima do dia anterior, como de pontos de swings importantes, ó, aqui e aqui, ou literalmente, né, efetivamente a mínima ou a máxima que está aqui, tá? A máxima ou a mínima. Outra coisa que é importante também, abertura, certo? E também máximas e mínimas de diário, semanal, mensal, tá? Tempos gráficos maiores também são relevantes. Então, por isso que ele está mencionando isso, eu falo que é o seguinte, às vezes está incluído aqui no meio do parágrafo, as pessoas não dão atenção, eu não dava atenção. Eu, há 1 ano e meio atrás, por mais que eu tinha lido isso, eu não dava atenção. Só a prática mesmo, só ao longo do tempo, e a finalidade nossa é essa, chamar a atenção que, ó, esse negócio funciona, presta atenção. Ó, e as segundas tentativas têm uma taxa de sucesso muito maior. Aí, ó. Além disso, havia uma pequena reversão, né? Aqui havia uma pequena reversão. Mesmo sendo um doji e não uma barra de tendência de alta, essa barrinha aqui, né, anterior ou até mesmo a 3, ela teve uma sombra de alta maior do que uma de baixa, indicando alguma compra e algum enfraquecimento dos vendedores. Olha, estou falando da barra 3. Além disso, as barras 1 e 2 poderiam estar configurando uma falha de bandeira final. Vamos trabalhar isso aqui? Por que falha de bandeira final? Ó, movimento já forte, uma tendência aqui, querendo ou não, que já durava mais de 10 barras, então de 10 a 20 barras ali. Essa bandeira aqui, ó, foi meio horizontal, tudo meio sobreposta e meio curta, sabe? Tinha probabilidade de ser uma bandeira final, tá? Então, já é uma potencial bandeira final. Nós já estudamos isso, né? O que é bandeira final? Uma das características pode ser um triângulo. Se aqui foi um triângulo, se foi uma correção com barras sobrepostas,
de forma horizontal, tá? Então ela virou bandeira final. Mas também para ser bandeira final não precisa necessariamente ser horizontal. Às vezes essa aqui, ó, volta a cair, pode ser bandeira final também, uma bandeira em diagonal assim. Mas, porque no curso grande mesmo ele trata muito disso. Tá? Esse tipo de bandeira a gente só vai saber se ela é final mesmo, ou qualquer tipo de bandeira, só depois que acontece, pra você ter certeza. Depois que ela falha. Então, ó, nesse caso aqui, depois que falha, só na hora que começa a subir, que você vai prestar atenção. Mas por que que você já tem que prestar atenção nisso antes mesmo de falhar? Sempre bandeira final, ou qualquer tipo de bandeira, ou qualquer tipo de arame farpado, lateralidade estreita, 50% é magneto. Então, 50% dela pode parar o preço, então é importante isso aí. Você vai ter que ver se vai romper e testar. No caso aqui, ó, rompeu, testou. Aqui, ó, para mim gerou uma venda. É uma venda aqui, ó. Indiscutível, né? Olha para você ver. Subiu fraco, com 3 puxadas ou com 2, pelo menos, dependendo da forma que você contar. Ó, 1, 2. Deu uma boa barra de sinal de venda. O mercado estava com força e pressão vendedora. Teve correção ABC na média, topo duplo na média, M2S, então, aqui. Teve várias situações aqui que, do meu ponto de vista, deu uma boa operação. Só que toda boa operação na qual armadilha alguém, armadilharia a maioria dos traders, única coisa contra, subindo muito, está meio forte, ó. Essas barras são meio fortes, então tem uma propensão maior a falhar. Falhou, estopa e reverte, ó. Aqui é uma operação que você poderia reverter, porque ia ter muita gente armadilhado, e onde tem gente armadilhado, aí, ó. Aí de imediato já fez, ali fez, se não fez, faltou pouco para fazer um movimento projetado de toda a falha. E querendo ou não, ó, falha de, embora não foi acionado, falha de L2, ó, L1, L2. Quando tem uma falha de L2 numa bandeira, quantas pernas eu tenho? Para cima, no caso. Se ó, essa bandeira aqui falhou aqui, olha que impressionante. Uma perna, 2 pernas. Então, para você ver, quem ficou armadilhado aqui vai ficar de 5 a 10 barras sem entrar no mercado, no caso, os vendedores, e os compradores vão dominar por 5 a 10 barras e aí, ó, gerando outro trade de novo, outro lugar para. Opa, ficou torto aqui. Outro lugar para se fazer venda. Aí, ó, gerando uma bandeira de baixo em forma de topo duplo maior, tá? Então, boas entradas que tinha armadilha, isso aí, ó, gente, baseado no livro, tá? Não é da minha cabeça, não. Em algum lugar está escrito, nós já lemos até pouco tempo. É uma potencial, então, bandeira final, voltando ao assunto aqui. Já que estavam sobrepostas, aí, ó, nem li, gente, eu fico explicando as coisas antes de ler, e aí, ó, está escrito agora o que eu falei. Já que estavam sobrepostas e largamente laterais, ó, é o motivo que eu tinha explicado. Além disso, a barra de entrada foi uma barra de tendência de alta que estava quase dentro do doji. Então, foi semelhante a um padrão interna-interna. Olha lá, ó. Ó. Gente, revivendo barra-barra, eu acho que eu posso até tirar aquela minha regra de coloração, porque não interessa muito mais não se a barra é inside ou não é. No barra-barra agora que tá né, eu tô revivendo isso, que, pô, não tem problema se às vezes rompe por um tique. Já é barra de sinal e você considera como se é uma interna. Mesmo rompendo por um tique, a barra posterior, a última barra, que, ó, visualmente aqui me facilita, né? Eu enxergar interna. Mas você viu, já é a segunda vez no barra-barra aqui, né, em 2 semanas, que a gente lê esse mesmo detalhe. Mesmo rompendo por um tique, o Brooks já fala que pode ser considerado como interna. Porque aí parte daquela premissa. Próximo também é perto. Ah, não é porque rompeu um tique. Né? A gente não tem que ser fanático. Ah, nossa, não é inside, então não me serve como barra de sinal. Não! Se chegou próximo, é perto. A gente não acabou de falar sobre intenção do mercado aqui, ó. Mesmo não acionando aqui essa L1, aqui eu já estou considerando L2, ó. Mesmo não acionando L1, L2, eu estou considerando aqui como L3, né? Simplesmente pelas puxadas. Então, por que não
considerar como inside uma barra aqui, ó, ainda que rompeu por um tique, entendeu? O importante é que ela fechou de alta, demonstrando pressão compradora, demonstrando boa barra de sinal, frente à segunda falha, que nós já falamos, frente, ó, fundo em forma de cunho, ó, uma puxada, duas puxadas, três puxadas, frente, uma possível reversão climática, ó. Aqui, nesse ponto, é uma possível reversão climática. E reversão climática, o que que é? É um movimento forte climático depois de 10 ou 20 barras, e na qual você tem 60% de probabilidade do mercado chegar aqui em cima antes de chegar um movimento projetado para baixo. Então, ou seja, é um lugar que eu aposto e a probabilidade está a meu favor, eu aposto contra, certo? Antes do mercado chegar aqui, vai chegar aqui. E assim foi. Então, eu teria esses vários motivos para comprar aqui. Não importa se, nossa, né, é inside ou não é inside, porque igual eu sempre brinco, né? Nem só de inside vive o operador, porque tinha gente na sala, tinha gente que às vezes até prendeu algum setup, ou muitas vezes a inside paga, até às 11 da manhã, estatisticamente paga. Aí tem gente que quer operar só inside. Não, né? Opere o price action, que você vai ser muito feliz, você vai fazer muito mais dinheiro. E você vai evitar entrar em armadilhas, porque inside, fora de contexto, é como qualquer barra fora de contexto. Pode ser a barra mais bonita do mundo. Ela, muitas vezes, é armadilha. Olha que barra bonita aqui, ó. Olha que coisa linda. Então tá até de levar para casa, não dá? Vender uma barra dessa, uma barra careca tal. Mas olha aí, ó, que pancada. Só que ela só fez o papel dela. Qual que era o papel dela? Esse aqui foi uma barra climática. Acionou uma venda aqui, ficou cozinhando aqui. Olha lá, ó, veio fazer fundo duplo aqui. Desculpa, a linha ficou torta. Veio fazer fundo duplo aqui com essa barra climática para depois voltar a subir. Então, ou seja, não pagou nenhum por um dela. Ou talvez pagou, mas às vezes dá uma barra bonita dessa, mas não paga. Acabou. Não, não tem que ficar. Não é porque é bonito que você leva para casa, não. Que mais? Aqui, terminando a leitura, né? Sim. Então, foi uma boa barra de sinal de força. A barra 5 lá em cima. Deixa eu aproximar aqui, que eu acho que nós vamos trabalhar agora só esse pedacinho do gráfico. Barra 5 isso, já foi um rompimento e correção. A barra 5 foi uma correção de uma pequena alta que rompeu acima da máxima de swing minoritário, que é esse aqui, ó. Aqui foi uma máxima de um swing, certo? É, não é um swing majoritário, porque não teve uma correção maior, tá? Então aqui foi uma correção meio que rasa. Então é um swing minoritário baseado só nessa lateralidade, nessa pequena lateralidade estreita, nessa bandeira, né? Aqui era uma bandeira de alta. Então ele quase rompeu para uma nova máxima. No primeiro momento falhou, né? Falhou em romper. Quando o mercado quase rompe e então corrige, ele negocia como se tivesse realmente rompido. E, portanto, é uma variante de rompimento e correção. É nisso aqui, gente, que também é interessante, porque eu lembro que eu fiz uma mentoria antes um pouco de eu largar a mão de ficar fazendo, pagando os outros para me ensinar e fui aprender sozinho com os livros. É o seguinte, muita gente falava que para ter um bom rompimento tinha que romper mais da metade da barra, fechar aqui em cima para ser um bom rompimento. Apaguem, deletem isso da cabeça. Na análise técnica clássica, muitos falam isso, muitos ensinadores por aí, né, falam isso, mas está aqui, ó. Tá aqui o Brooks falando que aqui você pode já considerar, você tem que ver a reação depois, ó. Porque, por exemplo, rompeu aqui, aí beleza, mas voltou aqui embaixo, esquece, é falha de rompimento, e não se concretizou. Agora, rompe. Aí dá uma leve lateralizada. E eu vou já mostrar uma coisa bem minuciosa. Ó, ponto de rompimento aqui, ó, você ignora as sombras, tá? Olha lá, esse ponto de rompimento aqui testou perfeitamente com corpos. Isso é importante. Você pode comprar aqui ou aqui, ó, porque aí acaba virando a confirmação
desse rompimento. Então, olha lá, vira rompimento e correção. Então, olha lá, quando quase rompe é a sombra, né? É a tal da violação, só violou a máxima anterior, violou e voltou para dentro. Então, se corrige e negocia como se tivesse realmente rompido, ou seja, negocia de forma meio que lateral, não volta muito. No caso aqui ficou o gap que eu acabei de mostrar. Também tem outras formas de enxergar o gap, ó, esse ponto de rompimento, olha lá, ó, aqui também ficou gap. Já tinha gap aqui, ó, desse ponto de entrada. Ou seja, tem vários pontos aqui que ficou gap aberto. Eu estou tendo a máximas e mínimas mais alta. Eu tenho, vamos lá, outras coisas para nós lermos. Ó, impulso forte, falha de L1, segunda falha de L1, ó. E nessa subida aqui, gera um trade muito bom, muito assertivo, porque você já está em canal estreito de alta aqui, ó, nesse pedacinho. Então, quando você tem a primeira falha, a segunda falha, também já é motivo para continuar comprando. E, gente, aí alguém vai falar, nossa, mas tá alto demais para comprar. Mas, cara, tá alto, mas tem tendência. Em tendência, nunca é alto demais para comprar, nunca é baixo demais para vender, certo? Muitos traders perdem toda essa tendência aqui porque fica esperando a correção da média móvel. E o mercado está em canal estreito de alta e não observa esse mínimo detalhe, ó. Mas a L1 está falhando, jovem. L1 já falhou uma vez, falhou duas vezes. É como se fosse o impulso aqui, L1, L2. Falha de L2 a favor de uma tendência gera o quê? Mais duas pernas para cima. E vamos ousar mais. Já está acabando aqui, mas antes que eu me esqueça, eu tenho que, né, ir falando. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um topo em forma de. Eu tenho esse topo anterior. Eu tenho uma subida, eu tenho um topo em forma de cunha. Uma puxada, duas puxadas, três puxadas. Então aqui gerou uma ótima venda, teoricamente, é uma boa venda. Faltou uma barra de sinal decente, mas pela localização era uma boa venda. Uma venda na qual armadilhou vendedores, e o que eu falei agora há pouco, quando armadilha uma boa localização, uma boa operação, muita gente vai estopar do outro lado. Olha aqui, ó a desistência. Olha um monte de gente estopando. Então, gera uma boa operação também, tá? Outra coisa, falha de topo duplo, ó. Eu tenho um topo duplo aqui. Falha de topo duplo gera o quê? Uma projeção do topo duplo para cima, né? Tinha um topo duplo, falhou. Lógico, nem sempre vai, ou às vezes vai muito além, tá? Mas também é uma forma de enxergar que assim, ó, eu tenho que comprar. Moral da história é essa. Posso vender? Posso. Aí o pessoal, tem gente que fala, nossa, o Leandro reverte demais. Como é claro, às vezes a barra aqui é bonita. Nesse caso foi feia, tá? Nesse caso foi feinha. Mas aí me dá uma barra bonita aqui e me armadilha. Cara, eu vou ficar armadilhado. Eu vou ficar segurando essa operação e gerenciar para quê? Já reverte e resolve o problema nesse contexto, porque, né, quando eu reverto é porque eu estou enxergando isso. Agora, se eu não enxergar isso, beleza. E depois que partiu, meu, depois que você leva essa pancada na cara aqui, fica difícil estopar, porque aí você já toma um loss aqui desse tamanho, aí aqui que você vai reverter, sei lá, e aqui tá chegando no fim do dia, ou vai ter outros contextos, ou realmente aqui já está enfraquecendo a subida, não está subindo tão forte assim, embora, olha, você já tem mais de 20 barras acima da média, você fica com medo de correções, sabe? Aí já começa a criar um monte de entraves para entrar. Sendo que se você tivesse de fora e sem loss, você compraria em qualquer um desses lugares aqui com maior tranquilidade. Você compraria em qualquer lugar com maior tranquilidade. Mas a partir do momento que você tomou o loss, pô, paralisa, cola as placas, como dizia no quartel. Aí você fica enfeitiçado pela serpente e ela te engolindo, querendo te engolir. Então é o mercado. O mercado Leandro, aí o loss te hipnotiza, o loss te hipnotiza, a posição que está indo contra você te hipnotiza. E, nossa, eu nunca pensei nessa analogia, mas é desse jeito, gente. A cobra que hipnotiza o passarinho. Isso é o passarinho. E a cobra está se aproximando e você fica ali, catatônico. E quando vê, a cobra te engoliu ali e você tomou um loss. Que, igual eu conversei com um aluno que ainda não está na sala, mas comentou comigo hoje cedo.
ou ontem à noite eu respondi hoje cedo, que ganha vários dias e devolve tudo num dia só. Por quê? Por causa de ficar hipnotizado pela serpente. Não é à toa que parece até uma cobrinha aqui, né? Ó, tá subindo contra a cobrinha e você hipnotizado, vendido, acreditando, tendo esperança e acreditando que o mercado vai voltar no seu preço. E nisso você perde vários dias num dia só, devolve e assim por diante. Aí nossa função aqui é quebrar o feitiço da serpente. Certo, gente? O segredo é aprender a quebrar o feitiço da serpente, que é posição perdedora. É não sustentar uma posição perdedora. Vamos lá. Aham. Esse rompimento e correção da barra 5 foi negociado abaixo, para baixo. Ó, esse rompimento, né? Houve negociação, então, barra para baixo, e apenas 2 centavos abaixo do topo da barra de sinal 4, certo? E quando uma ação está sendo negociada a 580, é quase um teste de rompimento perfeito e, portanto, o setup de compra confiável. Assim que ocorreu o rompimento real para a nova máxima do dia, houve entrada de compra de rompimento e correção na barra 6. Aí sim, na hora que efetivamente rompeu, corrigiu, aí voltou a subir, na barra 6 fez um rompimento mais decente. Aí sim, fechou a barra acima desse ponto de rompimento. Assim que eu já li, e houve uma entrada de compra e rompimento de correção na 6, 1 centavo acima da máxima da barra anterior. Gente, alguma dúvida, então, nesse gráfico? Algum complemento? Então, legal, né? Ah, Muita coisa interessante aqui nesse gráfico. Poderíamos trabalhar, mas vamos focar no livro, porque não está rendendo, né? Assim, tá avançando muito devagar. Senão eu não termino esse livro esse ano. Próximo gráfico. Cadê? Cadê? Vai. Ok, então abre outro. É isso, vamos sobrepor aqui, vamos para o próximo. Beleza, próximo gráfico. Muitas ações costumam se comportar bem e voltarão para testar o rompimento até o tique exato. Aqui, ó. Olha o teste perfeito. Ó, volta, aqui é um ponto de rompimento, corrigiu, teste exato. Como fez, né, esse ativo, né, deve ser o Lehman Brothers, né, o banco que quebrou, fez 4 vezes hoje nessa figura, uma vez que muitos traders entrarão em um rompimento com uma ordem stop, um tique além da barra de sinal, uma correção exata foi como esta, irá executar qualquer stop de 0 a 0 por um tique. Olha lá, ó. Porque você entrou um tique acima, né? Ele voltou exatamente no ponto de rompimento. No entanto, reentrar em um tique além da barra de teste geralmente é uma boa operação. Ou seja, te estopou aqui, ó, mas fez teste perfeito, entrar de novo é uma boa operação, tá? Porque houve teste perfeito. Por exemplo, vender o centavo abaixo da mínima da barra 2. Por que da barra 2? Ah, porque ela foi teste também. Ela foi teste perfeito aqui, ó, desse ponto de rompimento. Então, gera uma venda. Gente, aqui o Brooks nem está falando no livro aqui, eu estou vendo falando muito pouco sobre gap de projeção. Isso aqui é gap de projeção, ou é o que eu chamo de bipolaridade. Essa palavra bipolaridade eu acho que não existe nos livros, não. É porque vem da análise técnica clássica, né? O que era resistência, o que era suporte, desculpa, vira resistência. Então, há um rompimento, faz um teste do ponto de rompimento, nesse caso, essa barra. Então, eu chamo de bipolaridade, porque a análise técnica clássica chama disso, mas é teste perfeito que o Brooks chama, tá? Ou gap de projeção. Eu vou contar uma coisa para vocês, aconteceu comigo isso. Eu entrei numa operação no dólar. Como que eu descobri que no dólar o teste perfeito não é no ponto de entrada, e sim no corpo da barra? O gráfico era semelhante a isso, ó, por isso que me recordei agora. Eu fiz a entrada da compra aqui, ó, e deixei, subiu um pouco. Falei, vou deixar. Só que o contexto não era esse, não, tava mais lateral. Então eu falei, esse aqui deve ser a mínima do dia. Já era mais de meio-dia e tal.
Eu fiz uma compra aqui, o mercado andou bastante, tal, fiz a minha parcial e falei, agora deixa subir, né? Deixa subir. Tinha indícios que ia reverter. O que que aconteceu? Eu coloquei o meu stop um tique abaixo aqui, ó. Um tique abaixo. Porque eu falei, até aqui ele pode vir testar. Eu tinha entrado aqui, né? Estou disposto a perder o tique de entrada, mas o tique aqui que tem que deixar. Porque se ele fizer teste perfeito, eu cheguei, na hora que aí eu fui almoçar, tirei um cochilo, na hora que eu voltei umas 2 horas da tarde, o mercado tinha me estopado num tique perfeito aqui, ó, onde eu deixei, e tinha feito tipo isso aqui, ó. Tô tá exagerando um pouquinho, mas fez sem muita coisa para cima. Ou seja, fez isso aqui e fez mais ainda. Cara, eu fiquei chateadíssimo. Falei, pô, mas esse mercado tá me perseguindo. Me perseguindo com um ou dois contratos. Não existe, gente. Não existe mercado te perseguir com um ou dois contratos. Se você tivesse com 1.000 contratos ali, eu acho que até era factível alguma instituição ir lá buscar teu stop. Eu acho que talvez você até visualizado pelos robozinhos. Mas o robozinho não fica pegando um contrato só não, viu? Não fica nessa cisma, não. Mas aí eu fiquei encabulado, falei, por que que esse mercado me tirou por no tique exato aqui, no caso, onde pegou a minha ordem, e voltou a subir. Aí eu falei, não, aí eu notei uma coisa, ele veio testar o corpo da barra. Eu falei, será que o teste perfeito no dólar é no corpo da barra? Aí eu fui fazer um backtest visual assim, batata, em cima. Aí, no mini dólar, esse teste perfeito é no corpo da barra. Se vocês pararem para olhar, não vou parar aqui agora, porque senão vamos perder tempo. Mas esses testes perfeitos no mini dólar é muito comum ele ser no corpo. Então, ou seja, nesse exemplo aqui, ó, na 31, uma barra de sinal de entrada, de venda muito boa, caiu, pagou 1 para 1, voltou. Nesse caso, ficou o gap aberto, não chegou lá não, nem no menor, no tique depois da entrada, certo? Mas ó, se viesse até aqui, ó, nesse ponto, era normal, certo? Se ele viesse até no corpo. Então, você tem que deixar ainda um tique assim, ó, certo? Alguém até escreveu, tá no índice. No índice, por exemplo, aí, até para entrar no assunto, eu não lembro. Aqui, aí, ó, gente do céu, eu falo para vocês, o mercado não me deixa confundido nem envergonhado. Olha que top. Olha onde foi o teste. Eu acabei de falar. Olha, eu nem tinha visto isso aí. Olha o 32 onde foi testar. O ponto de entrada, não, foi testar o corpo da 30. Aí, ó, tá no gráfico aqui, ó, WDO. Olha que coisa linda. O teste perfeito, então, no mini dólar é no corpo da barra. Então, assim, por isso que você tem que conhecer o ativo, os detalhes. O ponto de entrada, o stop do 0 a 0, fica aqui, para você não ser estopado de graça. Então, nesse caso, se eu quisesse deixar o stop do 0 a 0, ó, é um tique acima, olha lá, não teria sido executado. E assim gente, é o dia inteiro desse jeito. É lógico que às vezes, é lógico, gente, como tudo, nada é infalível. Às vezes vem até aqui, volta, é normal. Mas o teste perfeito, façam um backtest no mini dólar, é aqui. No mini índice, quem gosta de operar, você tem que saber desses detalhes. É por isso que eu estou despertando vocês a aceitar o conselho do ET Bilu. Busquem conhecimento, né? Busquem conhecimento e saber o ativo que você está operando. Você vai tomar menos loss, você vai estopar da forma correta, você vai gerenciar da forma correta. Porque o teste perfeito é justamente para você fazer a entrada a favor do movimento. Vamos lá, próximo. Gostei de tanta coisa para falar aqui, né? Mas vamos avançando. Um dia nós vamos tirando só para ficar falando de gráfico. Ou também vocês entram na sala, porque lá a gente fala de gráfico o dia inteiro, né? Faz replay, depois conversa tudo sobre o gráfico, faz recap, conversa tudo sobre o gráfico durante o dia. Vamos lá. 6,5, né? Isso. O Goldman Sachs foi notório por executar stops no 0 a 0 no ano passado. Então, ou seja, ele direto executava esses stops de 0 a 0. Aqui, ó, aqui já está o exemplo, ó. Olha na barra 10. Só que se eu for observar nesse do 10, da barra 10, executou o stop da barra 9, observe que foi no corpo, ó. Não sei, talvez aqui. Olha aqui, foi no corpo também, ó.
Nossa, nem o Brooks enxergou isso? Mas ele ensinou, né? Pelo menos o caminho que ele falou que é comum, né? Ações é 8 centavos, né? Ele deu o caminho das pedras. Mas talvez ele deixou de observar, ou também, eu tô vendo dois exemplos, né? Por amostragem aqui. Olha lá, o 8 testou o corpo dessa barra 6. A 10 testou o corpo dessa barra 9, tá? Então não é execução por uns tiques, não. É executar o stop no 0 a 0. Não é que ele estava fora de comportamento, não. O comportamento dele que era específico de testar o corpo e não testar o ponto de rompimento, né? A mínima da barra. Alguém não está entendendo o que eu estou falando? Alguém não estiver entendendo o que eu estou falando? Stop de 0 a 0, teste de 0 a 0, ponto de entrada. Às vezes eu estou falando aqui, se você estiver boiando e não entendeu, me fala, eu explico. Tá? Mas nós já lemos isso semana passada, estudamos isso, hoje nós estamos só sedimentando o conhecimento. Mas se alguém caiu de paraquedas hoje, eu explico que às vezes a dúvida de um é dúvida de outros. A barra 10 atingiu 2 centavos acima da mínima da barra de sinal 9, executando o stop de 0 a 0 em exatamente 3 centavos. A máxima da barra 5, lá em cima, excedeu a máxima do swing na hora final de ontem por 2 centavos, antes de reverter para baixo. Ela também ultrapassou aqui, ó, a linha de canal, olha lá, ó, overshoot aqui, né? Uma puxada, segunda puxada, terceira puxada, deu overshoot aqui, ó, na 5. Ela ultrapassou, né, a linha de canal traçada entre a 2 e a 4 e o rompimento da linha de tendência até a barra 7, né? Rompeu aqui, a linha de tendência ele não desenhou. Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem o que ele está falando aqui. Aqui, ó, tinha uma linha de tendência aqui. Isso. Que é uma linha, é um canal também, né? Ó, MTR. Olha quem tá aqui, ó. MTR. Rompeu muito forte. Um teste com mínima mais baixa. A máxima, né? Com mínima mais baixa. MTR com teste de máxima, de mínima, de máxima mais baixa. MTR com máxima mais baixa, certo? O teste que fez depois do rompimento, máxima mais alta, máxima mais baixa. Então aqui já gerou um trade, uma operação de, sei lá, 40% de probabilidade, se você colocasse o stop logo aqui, mas com possibilidade de te retornar lá, ó, 2, 3, 4, 5 vezes mais do seu risco efetivo, que foi aqui, certo? Então, seguido por um teste da 8, máxima mais baixa, extremo da alta, que foi a barra 5, levando a um swing de baixa. Então, o que nós temos aqui? Olha lá, ó, teste perfeito, né? Aqui. E, gente, temos muita outra coisa para observar aqui. Aqui nós tivemos um impulso muito forte, primeira L1, olha lá, é uma probabilidade de fazer mais uma perna para baixo. Correção de mais ou menos 62%. Tanto aqui gerou uma ótima entrada, quanto aqui, ó, eu tenho topo duplo, correção profunda. Olha quantos setups que eu tenho aqui. É a segunda entrada depois desse topo em forma de cunha, que esse topo em forma de cunha é muito factível, deve-se entrar aqui, mas para quem não entrou aqui e esperou a segunda entrada, aqui foi a segunda entrada. Então, você vê, as duas operações você poderia ganhar dinheiro. E se observasse corretamente esse stop do 0 a 0, se tivesse já vendido aqui, ó, você não foi estopado, né? Se você já conhece essa é, característica do ativo, você não seria estopado e poderia alongar a operação e adicionar aqui, ó. Porque, olha, subiu muito forte aqui, tá? Mas olha lá, ó, fez micro topo duplo, armadilhou essa inside aqui para cima, dissipou então a força dessa subida, embora não estava tão forte. Temos aí uma cunha também, ó. Essa semana mesmo nós pegamos um trade na sala, ó, subiu e desceu, primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. Olha que coisa impressionante. Então eu tenho uma bandeira de baixa em forma de cunha, mastro, cunha, tá? Também poderia ler assim. E nós pegamos um trade ontem não, sexta-feira,
Quando eu falo ontem, é o dia útil anterior. Fazendo essa contagem aí. Onde que foi mesmo? Foi ontem ou foi até antes de ontem? Deixa eu ver se foi essa descida aqui. Uma, duas. Não, não foi essa, não. Foi antes de ontem. Cadê, gente? Eu quero mostrar para vocês é uma cunha implícita. Gente, foi ontem. Um, dois, três. Foi na subida? Não. Aí ele fez um topo. Ah, aqui, ó. Essa compra da 7, ó, que nós fizemos. Olha aqui que legal, ó. Vou mostrar uma coisa que não está ali no livro, tá? Isso aqui a Globo não mostra, mas isso aqui eu aprendi no curso grande. Seguinte, olha que queda, a primeira puxada para baixo, segunda puxada para baixo, corrigiu aqui, ó, olha que tamanho de perna, e terceira puxada para baixo, ó. Então, unido com fundo duplo, nós compramos aqui, ó. Porque o pessoal no YouTube só acompanhou até aqui, né? Eu tinha comprado aqui reverti para recuperar meu loss, ó, dessa entrada na compra, mas não estava errado. Quem quisesse chegar aqui embaixo, ver se ia romper ou não e adicionar aqui. Quem gerenciou também ganhou dinheiro da mesma forma. Pelo amor de Deus, Brooks, não façam setup da primeira barra já reverter aqui, ó. E aí teve gente que me contou que aqui reverteu, por conta e risco, reverteu para venda. Aí ficou armadilhado. A sorte que a pessoa ainda teve agilidade e reverteu para compra aqui. A pessoa fez isso, se salvou. Mas não revertam aqui, ó. Setup da primeira barra, página 441 do Tendências. Ele fala que você só reverte se tivesse subido e a próxima barra descido. Aí teria uma reversão de duas barras. E você, aí sim, se você comprou aqui você reverteria, porque geralmente leva um swing. E na realidade nem é swing. Eu tenho observado no dólar que leva 150% só. Ele leva uma vez e meia, não chega a 2 por 1, não, do seu risco. Mas beleza, esse é assunto para outra hora. Mas beleza, não stopem aqui. Veja qual é o comportamento do mercado. Se o mercado explodir para baixo, beleza, você vai ter que stopar e reverter, dependendo do contexto. Mas muitas vezes não, vem aqui e faz uma mínima mais baixa, que só é um fundo duplo, deu a entrada. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso, ó, é fazer essas contagens. Olha como que é legal, ó, essas contagens implícitas. E é tão interessante que baixa para um tempo gráfico menor para você ver aqui, ó. Ó, você vem, circula aí o que você quer ver, põe no gráfico de 1 minuto, aí você vai ver lá o movimento. Olha que cunha linda. Olha que cunha linda. Aí, ó. No gráfico de 1 minuto, fundo em forma de cunha. Primeira entrada, segunda entrada, fundo duplo ou fundo duplo, correção profunda aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Aí, ou seja, olha que espetáculo. Aí o mercado explodiu para cima. Alguma dúvida, gente? Até aqui? Terminamos mais um gráfico. Ah, desculpa. Alguém estava grifando? Tem, Pode ir? tem mais um exemplo ali. Volta no 5 então, Lê. Tá bem sutil também. Mais uma cunha. Vamos lá. Vamos grifar. Só de sombra, geralmente. Olha lá. Tá vendo, gente? A gente se torna o máximo na operação quando a gente começa a enxergar isso aqui, ó. Aqui eu falei entrada, né? Nós compramos aqui, ó. Quem comprou comigo, nós compramos para levar lá em cima. Esse trade também foi massa. Mas isso aí eu não enxerguei, ó. Eu não observei na hora que está acontecendo. Eu observei outras coisas. Fundo duplo, aqui foi correção profunda, aqui micro fundo duplo. Eu observei também isso aqui. Um, dois, três, né? Até deixei essa linha desenhada. Eu observei também a falha dessa L2 aqui, né? Não deu 1 por 1. Aqui deu um platô. Na hora que ela estava se formando, ó, o preço parou aqui. Falei, vai dar um platô com 3 barras, melhor ainda. Só que aí falei, não, mas já vamos pôr, quem quiser compra comigo e tal, deu tempo. Olha lá, ó. Pum. Ainda até eu falei até a forma de gerencial. Compra aqui, mas não estopa não. Stop é aqui embaixo, se viesse abaixo, né? Porque poderia vir a terceira, tá? Ó, aqui tinha duas pernas, uma perna perto da outra, poderia vir mais uma para baixo. Então, o stop técnico era aqui e, dependendo, a gente até adicionava aqui. Mas não precisou. O mercado foi embora.
E tinha mais essa, ó, que o Thiago acabou de mencionar. Então, gente, olha pra vocês verem como que treina o olho, gente. Esse negócio aqui é para deixar milionário. Se você tiver a minúcia, ó, né? Teve 3 puxadas aqui, nós vimos num minuto agora. Então, não precisa baixar para o gráfico de 1 minuto, senão você vai. Mas pode. O Brooks usa gráfico de 15 segundos, justamente para ele talvez ver isso aqui com mais facilidade. Talvez ele está ficando velhinho já, né? Ele para ver isso aqui com mais facilidade, ele fica o gráfico de 1 minuto aberto. Quem sabe a gente fica igual ele também, né? Põe o gráfico, como é que é mesmo? Quem assistam os vídeos deles lá atuais, tem alguns vídeos no YouTube, ele põe. Deixa eu anotar aqui, quer ver? Ou mais ou menos, o pessoal até me ajuda aí. Ele tem gráfico de 1 minuto, gráfico de 15 minutos, ou deve ser de desculpa, 15 segundos, de 1 minuto, aí do outro lado tem mensal, semanal, deve ter diário também, ou seja, e aqui no centro fica o gráfico de 5 minutos. Aí então nos outros deve ajudar a ver essas coisas, a ver esses detalhes sutis que ajuda na tomada das decisões. Se for necessário, a gente faz isso também. Mas durante o curso ele ensina você já a enxergar essas coisas sem ter que baixar para o tempo gráfico maior. Certo? Ele ficou tão obcecado em fazer uma entrada melhor de todas que no gráfico de 1 minuto ele já está entrando. Que aí ele já enxerga a cunha lá, está num ponto estratégico, então ele já entra mais cedo, ele entra aqui embaixo, ó, em vez de entrar aqui como eu entrei, como ele ensinou nos cursos, né? O que eu faço essas entradas é baseada no curso dele. Mas ele quer mais pente fino ainda, quer fazer uma entrada mais incisiva e antecipada, que é melhor, né? Que aí stop fica menor, probabilidade você fica mais seguro para pegar essa alta, porque nem sempre estoura de uma vez aqui, né? O mercado fica cozinhando, volta, vem aqui, depois vai lá em cima. Se você já conseguiu entrar aqui, pega um trade cadê um trade que nós pegamos? Foi no replay, né? Era um triângulo expandindo, nós vendemos lá em cima, no topo, baseado, né, na falha de H2 que estava lá, era uma H2 ruim para comprar. É o caso aqui, ó. Isso aqui você está num topo, é uma H1, que sim, você pode até comprar, mas ela é ruim em termos, dificilmente o mercado, nessa lateralidade, ele vai de uma vez para cima. Então, às vezes, é melhor vender aqui e esperar o mercado voltar. Cadê uma H2 ruim? Essa aqui, ó. Aqui, ó. A H3 ruim, não é? Vamos lá, concordem, vamos ver se não é uma H3 ruim. Aqui, você tem, ó, vamos contar aqui como bandeira direta. H1, ó, o preço está perdendo força aqui, ó. O preço já ficou aqui meio que a deriva, né? Parece que perdeu a força de subida. Aí você tem uma L1, H1, vou considerar aqui uma L2, uma H2 ruim, ó. Ou aqui até uma H3, né? É uma H3 ruim, porque está muito alto. Aí, H3 ruim, você compra ou você vende? Você pode apostar vendendo, porque é ruim. Ela está alta, está longe da média. Então, não está em tendência. O dia está em lateralidade. É uma correção de bem mais que 75%, mas ainda assim, aqui, ó, uma possível barra de desistência pode surgir logo, né, na sequência. Então, é uma compra ruim, não se deve comprar aqui. Pelo amor de Brooks, teve a subida inteira para comprar, não comprem aqui, porque está alto. Aí você pode arriscar vendê-la. Aí você pega, né, esse trade, uma compra ruim, pode ser uma venda boa. Eu não lembro nem por que que eu falei isso, por que que eu comecei esse assunto. Bom, beleza. Mas, aí vende isso aqui e. Ah, tá. Porque aí você pega um preço melhor. Aí na hora que cai, oba, hora nenhuma você passou calor e o preço está só caindo. Aí você já vai gerenciar pelo outro lado. Aí você vai observar as mesmas coisas. Porque o teu preço está ótimo aqui. Lógico, no meio do caminho faça escala, né, faça parcial, na média móvel faça parcial. Mas aí vai observando. Aí você vai observando, opa, uma puxada, segunda puxada, terceira puxada, impulso e canal, spike and channel, né? Impulso e canal. Aí você já fica esperto para aqui sair nessa H3 de impulso e canal, porque o mercado tende a vir buscar aqui, ó. Para que se você sabe que o mercado vai vir aqui, você vai segurar uma operação aqui? Não, você já racha fora da sua venda. Ainda pode até reverter para compra, porque ó, correção
provavelmente aqui de 50%. Isso aqui eu vi acontecendo. Tinha aluno, eu cheguei nessa hora aqui e o aluno tinha vendido. Aí eu até despertei, falei, ó, presta atenção agora que tem uma cunha aí, ó. Aí eu não sei se ele saiu ou não, mas era para sair aqui, então. De impulso e canal. Essas coisas que a gente tem que ir observando, né? Enquanto está na operação. Deixa eu ver aqui. Esse é. Bom, gente, passou da hora. Esse aqui só se eu fizer bem rapidinho essa leitura. Vamos fazer, né? Para nós encerrar esse assunto. Figura 6.6. Aguentem aí só um pouquinho, né? Já acabamos. Vamos fazer essa leitura. Deixa eu sobrepor aqui meu gráfico. Pronto. Ó, o Google formou uma série de entradas de rompimento e correção nessa figura aqui. Rompimentos e correção, tá vendo? Ó, pontos de rompimento, rompe, corrige, ó, pontos de rompimento, rompe, corrige, uma série de ó, rompe, corrige. A forte alta na abertura rompeu acima lá dessa máxima aqui do swing de ontem, que foi essa barra 1, e a correção na barra 5 não conseguiu nem chegar na média móvel ou ao ponto de rompimento. Então, ou seja, aqui gerou um gap de projeção. O mercado veio aqui, veio testar, né, esse ponto de rompimento, não chegou nem na média, já voltou a subir. Onde era a entrada? Poderia ser esse dojizinho, essa inside aqui, ou a barra de alta aqui, ó. Essa barra de alta foi também uma ótima entrada. Eu chamo de reversão de 3 barras isso aqui, né? Mesmo ela estando aqui embaixo, que o certo da reversão de 3 barras é lá em cima. Mas aqui você tem, né, essa barra mais uma, seria uma boa entrada ali. Quando há um forte momento, comprar H1 da correção é uma boa operação. Aí, gente, forte momento. Esse é um dos trades também que a gente usa na sala. H1 após essa operação é uma ótima compra. Porque, ó, gap de projeção, correção de 50% aqui dessa perna do dia, certo? Se eu for considerar toda a perna, que é desde a mínima da 2 até a 4, é uma correção rasa, deu aqui uns 25% de correção. Se é rompimento e correção, aí ó, já justifica comprar e deu um bom trade. A barra de sinal foi uma pequena barra interna doji, indicando uma perda de poder de venda, ou seja, lá, os vendedores já perderam força. Outra coisa, como você pode enxergar a 5? Uma barra de rompimento. Como é que foi a 6? Foi uma continuidade? Não, não teve continuidade. Então, ou seja, enfraqueceu o rompimento. Rompimento sem continuidade é fraco e enfraquece, certo? Os vendedores não conseguiram em frente, não seguiram em frente. Houve uma segunda entrada de compra na barra 6, que foi uma H2, embora seja mais alta que a H1 de 3 barras anteriores. Tá? Então, na barra 6, sim, foi uma boa compra ali. E querendo ou não, ó, antes dela subir, ela armadilhou uma L1. Olha para vocês verem a sutileza, ó. Observem aqui para vocês verem. Uma insidezinha aqui, foi armadilhada a venda. Então, acabou virando uma armadilha de segunda perna. O mercado caiu uma perna forte, corrigiu, tentou fazer uma segunda perna, falhou, olha lá, e foi para cima e arrebentou ali. Fez de imediato 1 para 1 dessa inside aqui, ó, com certeza. E ainda, ó, só corrigiu aqui e voltou a subir de novo. Beleza. Terminamos aqui. A barra 8 foi um teste de rompimento. Olha lá. A barra 8 testou aqui o ponto de entrada, né, dessa barra de sinal. Teste de rompimento da mínima da barra de sinal por 2 centavos. Ó. Então, ultrapassou essa mínima aqui por 2 centavos. Não encostou no corpo. Né? Mas ainda que encostasse no corpo, que era o fechamento dessa barra aqui, ainda seria teste perfeito, tá? Tanto que no ponto que ele fala do assunto, chama teste perfeito ou quase perfeito. No meu recap, vocês vão ver teste perfeito sempre, porque senão fica escrevendo, para que isso? Teste perfeito ou quase perfeito. Não precisa ser perfeito, é quase, tá? O quase E foi o também, L2 no topo com topo duplo. topo duplo e uma correção profunda, né, também.
Não, e gente, a gente se for parar, Não, como a venda da 7 que eu tô falando é um L2. é uma L2, sim. Não, uma L2 e muito mais coisa. Ó, olha aqui que legal. Topo em forma de cunha. E impulso, canal. Uma cunha em forma de impulso e canal, ó, que é muito comum também. Tem muita coisa legal ali. Aqui já deu uma venda, né? Ó, quer ver outra coisa? Deu uma venda? Deu. Aqui acionou a primeira venda. Ó, aqui já era uma cunha, né? Três puxadas para cima. Só que aqui é muito sutil, muitos traders não enxergaram como duas puxadas, enxergou como uma só. Por isso que se você vende aqui, se você vendesse, não estopa. Uns dias atrás eu fiz uma operação dessa, ó. Eu entrei vendido já aqui e o mercado veio acima, aqui eu vendi mais. E teve gente que estopou. Eu não falei para estopar, e contou para mim depois. Porque é o seguinte, ó, às vezes isso aqui está muito sutil. Eu já vendo a primeira entrada aqui, gerencio, se for o caso, eu vejo o que faz. Mas no caso aqui tinha pressão, tem pressão vendedora, no caso tinha já pressão vendedora, tem características de cunha que vai dar cunha. Essa semana mesmo eu expliquei para os alunos na sala. Ó, eu tenho um ponto de rompimento da primeira puxada, correção. Quando a segunda puxada, a correção da segunda puxada é, rompe, penetra o ponto de rompimento da primeira puxada, são grandes as chances da cunha funcionar. Vou explicar de novo, de forma mais lenta. Eu tenho a primeira puxada, correção. Segunda puxada, a correção da segunda puxada penetrou muito a primeira puxada. Então, a terceira puxada tem uma probabilidade muito grande de funcionar. É top ou não é top isso? É legal ou não é? É uma coisa a ser observada. Porque não ficou gap. Por que que isso é importante observar? Porque se não houver essa penetração da segunda correção, significa que você está em canal estreito de alta. E cunhas em canal estreito de alta falha com muita facilidade. Então, nas falhas dela, claro, você pode entrar, que vai continuar dando bons trades de alta, se tiver um canal estreito de alta, dá uma cunha que não tem essa penetração da segunda correção, tem a probabilidade muito grande de falhar, você vai entrar e continuar comprando, certo? Esse daí que ele fala que no ponto de rompimento, ao invés de ele achar muito comprador, ele acha, na verdade, o pessoal realizando lucro ao invés de ficar comprando mais, né? E aí vai Perfeito. dando aquele padrão de stairs que você fala, né? Sim, isso mesmo. Aí tem outro fator aqui, ó. Um fator que você falou agora, que é stairs. Numa tendência, vendedor não pode, numa tendência de alta, não é certo o vendedor tá ganhando dinheiro, nem por ordem limitada. Se ele está ganhando dinheiro, porque essa tendência não está forte, é uma tendência fraca, tá? Então, se o vendedor que tem gente que vende pontos de rompimento, ó, rompeu esse ponto, ele vende. Ah lá, tá ganhando dinheiro. Nessa aqui a probabilidade que ele ganhe dinheiro. E o mercado muda a forma. Isso é uma forma de se antecipar. Opa, agora se eu estou comprando, eu já não posso mais. Eu estou numa tendência de alta. Mas agora eu não posso mais comprar rompimentos. Eu não posso comprar alto mais. Porque o mercado vai fazer uma transição a qualquer momento. A gente não sabe o que vai acontecer aqui, né? Mas aí você já vai vendo que, opa, eu não posso mais comprar, porque a qualquer momento pode vir uma transição. O que que é transição? Vai mudar de tendência de alta para lateralidade, ou até mesmo aqui, ó, reversão, tá? São formas de se antever. Tudo isso a gente estuda. Não é à toa, né? 7 horas da manhã até 8h30, a gente não fica lá contando borboletas, não. Aprendendo a olhar esses detalhes. Que esses detalhes fazem diferença. Eu estou há 15 dias invicto. 15 dias que eu não erro uma operação. Aliás, erra de perder 3 pontos ali, reverter e recuperar, né? Faz parte. Eu estou há 15 dias acertando 90% das entradas. Então, cara, é surreal. Vocês pegar e começar a enxergar essas coisas enquanto o gráfico está se formando, e eu não restringo conhecimento, justamente porque os alunos, igual o Thiago aí, ajuda a ver essas coisas enquanto está acontecendo. Enquanto está acontecendo, cara, é top. Não vejo onde não ganhar dinheiro, porque você começa a acertar, 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 e quando erra, estopa curto,
Porra, é perfeito. É a combinação perfeita. Agora, pelo amor de Deus, Brooks, não me perca dinheiro assim, mais do que ganha. Esse negócio de devolver tá me incomodando, assim, não vou ter que trabalhar isso aí, que é o caso até do aluno que eu estava conversando cedo. Tem que mudar essa regra do jogo. Se dá para perder consistentemente, porque muitos estão perdendo consistentemente, concorda? Dá para perder consistentemente no mercado. É fácil perder consistentemente, não é assim? Todos nós não passamos esse processo. Muitos já superaram, mas muitos estão nele ainda, independente de anos, né? Tem 5 anos já no mercado e perde consistentemente. Se dá para perder consistentemente, dá para ganhar consistentemente. É alguma chavinha que tem que virar, certo? É alguma chavinha que tem que virar, porque se dá para perder, dá para ganhar, ué. No quartel, quando a gente tava rindo, se ria em forma, o sargento falava assim: se dá para rir, dá para chorar, né? Aí eles faziam a gente chorar. Judiava, né? No centro, levanta, entra dentro da água gelada. Ou seja, lá não é para rir, né? Se você rir, se dá para rir, dá para chorar. Minha esposa, quando ri, eu até faço essa brincadeira. Ó, se dá para rir, dá para chorar, hein? Quando ela ri zoando minha cara, ou tirando sarro de alguma coisa, lógico que eu tô falando de brincadeira, eu falo de brincadeira. Gente, se dá para perder consistentemente, também dá para ganhar. Então, é só questão de perspectiva. É parar de fazer o que está fazendo e fazer o oposto. Vamos lá, continuando. Desculpa, desviei do assunto, mas é tudo relacionado ao trade para mudar também comportamento. A barra 9 tá aqui, ó. Foi um teste de rompimento que ficou aquém da mínima da barra de sinal 8. Olha lá, ó. Aí, gente, já ficou gap aberto. Olha como que já mudou a história. Antes não ficou gap, não. Ultrapassou 2 centavos. Agora tá fazendo, ó, máximas mais baixa, certo? E tá ficando gap, já mudando a história. Cada vez comprador se lascando mais e cada vez o vendedor tomando as rédeas do controle. Aí te gera ainda, olha aqui, uma bandeira em forma de triângulo. Onde você está vendo triângulo, Leandro? Triângulo, gente, é qualquer 3 puxadas horizontais aqui, é triângulo. Uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas aqui, ó. L3, independente se houve acionamento de 3 vezes aqui abaixo de barra, independente disso, bandeira de baixa em forma de L3, ou também não está errado, bandeira de baixa em forma de L2, né? Porque aí H1, L1, H2, L2, ó. Aí não é reversão de 2 barras porque está na lateralidade, mas teve uma barra aqui que reverteu a anterior de forma muito forte. Aí você enxerga esse gap, aí você vê aqui, ó, o que é isso aqui também, ó? Falha, nossa, tanta coisa que dá para enxergar. Falha de fundo duplo, armadilhou aqui esse fundo duplo, ou seja, essa projeção aqui para baixo, ó, de imediato que você já vai ter. Ou seja, tanta coisa para enxergar. Falha de H2 aqui debaixo da média, né, numa lateralidade estreita predominantemente abaixo da média móvel. Tanta coisa aqui para te mandar vender, né? E é só enxergar, gente. É só observar essas coisas. Então, ela foi um teste, deixou, né, um gap já por 4 centavos ali. Estas foram apenas observações e não foram necessárias para realizar as vendas do rompimento e correção da barras 8 e 9. Ou seja, tá vendo? Só observações são feitas. Você já podia vender pelos vários motivos que eu já expliquei. A queda de uma barra na barra 9, M2S, que ela é uma segunda entrada, é uma L2 na média móvel, foi seguida por uma barra interna de sinal, criando outra entrada de venda de rompimento e correção na barra 10. Cadê barra interna? Ah, tá. Esse 10 aqui tá meio... Ah, não, porque a venda foi na barra seguinte. Mas, ó, essa barra interna aqui, ó, antes da 10, né? Foi, ó, é como se fosse um rompimento por um tique do ponto de rompimento anterior. Deixa eu grifar aqui para ficar mais didático. Ó, aqui rompeu por um tique, corrigiu, olha lá. Aí virou rompimento e correção para cair. Tá vendo? Então não existe aquele negócio, nossa, o rompimento tem que fechar abaixo. Não, por um tique já é rompimento, tá? Tanto que por um tique já tem a falha de rompimento. Se aqui acionasse uma compra, fosse uma boa barra de sinal de compra, opa, falha de rompimento da mínima anterior, armadilhou vendedores de rompimento aqui, ó. Tem gente que vende esse rompimento.
encontra vendedor que sempre vai encontrar. Às vezes é um vendedor fraco, simplesmente aí aqui gera uma barra de compra, armadilha, e fica vendedor fraco armadilhado dentro e comprador armadilhado fora, né? Porque rompeu por um tique e eles não vendem. Eles não compram, desculpa, o comprador, né? Ele fica armadilhado fora. E vendedor fica armadilhado dentro. Mas a gente está observando aqui são os rompimentos e correção. Rompeu, corrigiu, volta a cair. A barra 11. Vamos lá, por partes. Tá acabando, gente, tá acabando. Aguenta aí, mais 3 parágrafos só. A barra 11 rompeu abaixo da correção da barra 5. Aí sim, rompeu com força. Olha lá, a mínima aqui desse ponto de rompimento. E resultou uma venda de rompimento e correção na média móvel na barra 12. Essa correção também foi uma falha de rompimento da linha de tendência das barras 7 e 9. Aqui, ó. Vamos lá, então. Tem várias coisas a serem observadas aqui. Aqui eu tinha uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Ó, rompeu, falhou. Então, houve uma falha de rompimento dessa bandeira. Nossa, olha o que aconteceu. Ô, minha turminha, o que nós estudamos essa semana? E eu falei várias vezes. Isso aqui não é uma bandeira de alta? O que acontece quando falha uma bandeira de alta dessa? O que acontece quando essa bandeira tinha que chegar aqui em cima, não chega? Projeta para baixo. Perninha? Olha aqui. É top ou não é top, gente? Gente, não é fácil. Acabou disso aqui. É que não dá nem tempo, gente, para mostrar esses exemplos nos nossos gráficos. Mas olha aí, ó, o que eu venho pregando a palavra do Senhor. Olha aqui. E muitos não acreditam. Olha, ó, falhou em romper nessa bandeira, falha de bandeira, projeta para baixo. E a bichona foi, não vou nem projetar aqui. E também não precisa nem ir, mas tudo, né? Não precisa ser toda a projeção. Se você pegou grande parte, já tá bom. Então, mas tem quantas outras entradas que ele não está mencionando aqui? Ele falou que ele não mostrou essa linha, né? Essa linha que eu desenhei aqui. Mas olha quantos outros motivos que nós teríamos para vender aqui, ó. Dessa perna, eu tenho uma correção de 75%, mais ou menos, então beleza. Motivo 1. Aqui eu tenho uma lateralidade estreita, uma TTR. Aí, ó, 50% dele, olha quanta coisa. Eu acho que vocês nunca na vida sonharam, né? Antes de conhecer essa metodologia. Ó, 50% aqui é magneto. Eu tenho impulso aqui, ó, mas aqui eu tenho um topo, porque ó, o mercado tentou corrigir. Então eu tenho uma bandeira de baixa em forma de topo duplo. Ó, quanta coisa que eu tenho para observar aqui. Que mais? Se eu observar corpos, ó, que é isso aqui? Gap de projeção, bipolaridade, o que era suporte, aqui virou resistência. Eu tenho, né, um impulso meio forte, a primeira L1 aqui, né, seria vendida, está em tendência de baixa, depois de uma tendência majoritária que já se formou, ó, tem mais de 10, 20, tem umas 20 barras aqui. A primeira vez que rompe tende a falhar, né? Então dá mais um trade, gera mais uma venda, está na média móvel. Eu tenho L2 aqui, ó, todo topo duplo, por consequência, é uma L2, então isso aqui é uma L2, se eu for basear aqui, ó, com essa correção. Eu tenho um topo duplo na média móvel. Olha quantos motivos estou achando aqui para vender. Quantos motivos? Entendeu? E depois ainda tem isso aqui que, ó, aos mais detalhistas, mesmo não rompendo aqui, mas já pode considerar como rompimento. Nós estudamos isso semana passada, poderia ter essa visão de que aqui já foi um rompimento, aqui correção, eu poderia até vender aqui de novo. Porque, olha lá, ainda sentiu na média móvel outra correção de mais ou menos, aqui é uns 60%, mas vamos contar que é 50%, ou não importa se for 75%. Por isso que a gente não precisa ficar traçando linhas, Fibonacci, não serve para quem opera price action nesse nível de observação que a gente tem, né? Que o Brooks tem e eu aprendi com ele e vocês também estão aprendendo. Cara, não precisa ficar puxando retração, dando a média. A gente puxa só por, nossa, deu 50% exato, beleza.
Mas se não deu também, cara, não importa. Você sabe que é para entrar. Então, às vezes, não precisa nem ficar puxando. Bateu o olho, é mais ou menos 50, é mais ou menos 60, só cabota na venda. Acabou. Porque o contexto, né? Tem todo um contexto. Essa perna aqui é provável que tenha mais uma perna para baixo. Após essa perna, é provável que tenha mais uma perna para baixo. Né? Aí, se vai dar continuidade, eu não sei. Mas aí tem aqui rompimento e correção. Ele deve mencionar. Pronto. Entrou, ó, armadilhou H1. Quem comprou essa H1? Aí, ó, Leandro Silva, de novo. Olha aqui, estou no canal estreito de baixo. Armadilha H1. Opa, chega aqui, armadilha outro H1. O que é para fazer aqui de baixo? Vender, meus queridos, porque eu já tenho ó, uma H1 armadilhada, outra H1, ou sei lá, dentro desse contexto, H1, H2 armadilhada, duas pernas para baixo. Porque já estou no canal estreito de baixo, que sim, bem minucioso, e você está pegando o começo dele, ó, se só for contar a partir daqui, esquecendo todos os outros motivos para entrar aqui que eu estou Esse falando. trade é muito bom. Bora lá? Aqui. A barra 13 rompeu apenas 5 centavos. Lá houve o rompimento. Ó. Eu visualmente não tinha visto o rompimento, pensei que era fundo platô aqui, né? Mas não foi não. Lá rompeu por 5 centavos, abaixo da barra 11. Mas rapidamente deu uma entrada de venda de rompimento e correção na 14. Olha lá, foi uma L1. Visto que a barra 14 teve um corpo de alta, um trader mais cauteloso teria esperado uma segunda entrada. A barra doji, após a barra 14, foi uma entrada aceitável, mas vender uma barra externa que seguia uma barra doji seria ainda melhor, porque foi uma L2, ó. Aqui foi uma barra externa, uma outside. E observem, gente, ó, ela não rompeu para cima dessa inside, ó. Mas ele já considerou como segunda entrada, certo? Porque foi outside, só por ser outside, essa doji aqui, ela foi uma L1 e foi uma L2, porque aqui como se fosse uma outside, por consequência, ela gera uma L2 aqui. No caso, você venderia ela, ó, essa outside. Lembrando, você não poderia vender essa outside se ela fosse muito grandona, ela estivesse lá embaixo. Aí, outside na lateralidade ou outside muito perto já desse ponto aqui, eu já teria mais precaução para vender ela. Mas não é o caso aqui, ó. Aqui é como se fosse uma reversão de 3 barras. E dentro do ponto de vista do Brooks aqui, uma L2. Aí quer ver, ó? Vender a barra externa que seguiu o doji ainda seria melhor porque foi uma L2. Por que foi uma L2? Porque seguiu duas pequenas pernas para cima. A barra 14 foi a primeira perna, a primeira puxada, corrigiu e aqui e teve uma segunda puxada para cima. Então aqui ele considerou como L2, ó, por causa que desceu, subiu, aqui virou L2. Aqui era L1, aquela questão de intenção do mercado. Num tempo gráfico menor, você vai ver melhor isso aqui como L2, tá? A barra 14 foi a primeira, tá, já li tudo isso. Então, gerou a segunda entrada. Então, uma entrada de L2. Vocês viram que esse negócio de L1, L2 é muito subjetivo? Você tem que olhar muito a intenção do mercado? Isso aqui, gente, é para você pegar as minúcias, tá? Às vezes fica confuso, porque tem gente que até hoje tem dificuldade de contar uma L2, H2 aqui, ó. A comum, né? A nominal, H1, L1, H2, L2. Muitos que chegam na metodologia têm dificuldade de contar isso. Gente, na hora que vocês avançarem, e quem está chegando agora, para não se confundir, se atenha a isso. H1, L1, H2, L2. Mas depois, com o tempo, vocês vão, né, e de tanto eu insistir também, de tanto o Brooks insistir com a gente, uma puxada, duas puxadas, três puxadas, então já é uma L3. Ou aqui, mercado subiu, desceu, subiu. Aí, então, a primeira vez era uma L1, a segunda vez uma L2, que é uma correção ABC, é como se fosse uma correção ABC aqui no tempo gráfico Volta menor. lá na barra 9, Então, lá. oi? Na barra 9. Dá um zoom lá naquela lateralidadezinha. Aí, ó, é o mesmo Dá exemplo, um né? zoom aí. Aqui, Não, então, dá um zoom aí. Aí tem L3, ó. aqui, né? Isso, ó. Aí tem L3. Quer ver?
Olha aí para você ver. Aqui, ó, L1, H1, L1, H2, L2, H3, L3. Sim. Eu contaria, para mim ficou fácil contar 1, 2, 3. Eu tenho 3 puxadas para cima, é um triângulo. Então eu posso contar como L3, como eu disse agora há pouco. Tem muitas sutilezas aí que você vai observando. E, gente, eu estou a favor de uma tendência. A barra desceu forte aqui. Eu tenho falha de cunha. Ah, desculpa, falha de fundo duplo. Aqui, ó, é um ponto que é para fazer um fundo duplo. Falhou em subir. Então, houve uma falha de fundo duplo. Quando um fundo duplo falha, ó, é essa projeção para baixo. Ou seja, eu vou tendo vários motivos. Eu tenho, ó, movimento climático, eu tenho impulso e lateralidade. Cadê o Weber? O Weber que gosta desse setup. Ó, impulso e lateralidade. Para onde que é a maior probabilidade de rompimento? É para baixo. Ou seja, vai unindo um monte de coisa, igual está um capítulo do livro, juntando tudo. Você vai juntando os conhecimentos que você tem e vai juntando para onde que o mercado tem a probabilidade de te jogar. Oi, alguém chamou? Ontem eu estava vendo um curso grande sobre o Edge, até aqui ele fala que tem uma cunha, né? Para olhar tudo aqui. Tem muito detalhezinho para ficar olhando, né? Perfeito, é isso mesmo. É aquela cunha que eu mostrei agora há pouco, que nós vimos no dólar. Aí, ó. Você começa a ver cunha em um monte de lugar, gente, que muita gente não veria. Ó, Esse só aqui você é, olhar essa é subida. Aqui, ó, outra cunha aqui, você vê cunha para todo lado. aquele exemplo que você tanto fala da TTR na média móvel, exatamente esse, parece a mesma foto. A mesma coisa, o mercado é repetido por padrões, gente. Só que os padrões, eles mudam alguns detalhezinhos e querem te enganar. É igual o político que te engana, ele muda algum detalhezinho ali, você se decepciona, mas aí no próximo ano ele te conta uma mentira um pouquinho diferente. Mas a mentira mas o cara é o mesmo, a roupagem é a mesma, né? Ele só muda um pouquinho ali, dependendo, não tô falando nada de partido político, dependente de nada, eu tô só falando que as pessoas que te enganam, eles mudam ali os detalhezinhos e vai lá, mas o produto é o mesmo, o mercado é a mesma coisa. Os padrões são os mesmos, eles mudam a roupagem ali um pouquinho, são os detalhezinhos que às vezes te armadilha para fora, te armadilha para dentro, mas com o tempo você vai se aperfeiçoando e vai melhorando essa leitura. A barra 15, a barra 15 foi uma barra externa de entrada na venda pela correção após um rompimento abaixo das barras 11 e 13. Olha lá, ó. Houve rompimento, correção, voltou a cair. Então a barra 15, né, foi uma venda, o mercado continuou caindo forte. Foi especialmente boa porque havia compradores armadilhados que compraram acima da barra de tendência de alta, ou seja, essa barra aqui anterior a 15, ó. E gente, fala para mim, é o que eu falei agora há pouco, olha que barra linda. Dá vontade de levar para casa, não dá? Olha que barra linda, dá vontade de comprar? Né? Você vai contar. Porque, gente, eu tenho uma cunha aqui também, outra variante. Quando se tem um fundo duplo, esse rompimento aqui, ó, é uma variante de cunha. É falha de fundo duplo. é, Falha de fundo duplo é a queda. Eu tenho a falha da falha. Porque, ó, falhou o fundo duplo e romper, né? Ele tentou retomar. É uma variante de cunha. É uma boa compra. O único problema é que você está no canal estreito já de baixa. Mas beleza, se você comprou aqui, porque às vezes a localização era boa, você tinha cunha, é verdade, ó, você tinha aqui um fundo em forma de cunha. Só que, se falhou aqui, ó, e é uma barra bonita, eu acho que eu até compraria ela, você tem que estar disposto a reverter, porque onde é uma boa entrada. Só que ó, o mercado já estava predominantemente abaixo da média, tem que ficar esperto. Estava muito pertinho da média para comprar. Onde é armadilha? Aqui, ó. Reversão de duas barras. Onde é armadilha, reversão de duas barras a favor de um movimento, a favor de uma tendência já. O mercado já está no modo sempre vendido. Onde é armadilha, reversão de duas barras é entrada a favor da tendência. Isso aí também já no livro Tendências trata disso com muita propriedade. Então, ou seja, aqui já era uma outra boa venda, porque armadilhou um monte de gente aqui, tá? Engolfo, se desse engolfo aqui, se a barra viesse acima, não se armadilhasse, venda, é venda.
Porque onde eles vão estopar é onde você vai aproveitar do stop deles, dos compradores. A 15 virou uma desistência, então, né? Gera uma desistência, os caras vão estopar na própria barra. Aí eles vão ficar fora do mercado por mais 5 barras, mais ou menos. A barra 16 foi uma correção de L2 ali. Ó, eu enxergo L2 e enxergo até L3, conforme acabamos de ver. Pode ser L2, L3, em arame farpado após o rompimento abaixo da mínima de swing de fechamento de ontem. Foi a barra 2, ó. Ó, fechamento de ontem aqui, de novo, olha lá, ó, rompimento, correção, lateralidade de baixo daqui, ó, gap de projeção. Ainda assim, te gerou uma entrada de venda. Ah, Leandro, mas o Brooks não recomenda operar arame farpado. Não, mas depende do contexto. Olha a força disso aqui. Para que lado que é mais provável que rompa? Para baixo, é uma bandeira. Pode ser uma bandeira final, tá? Muitas vezes arame farpado é bandeira final, porque o preço está, lembra das características que nós lemos lá atrás? Meio horizontal, barras sobrepostas, já é o freio da queda, vamos dizer assim, então já dissipando a força da queda, mas ainda tem a possível bandeira final, que é mais uma puxada pelo menos. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, certo? Muitos desses traders são pequenos desses trades, né? Muitas dessas operações, eu devia ter posto operações. Hoje, tudo que eu traduzo, eu ponho, em vez de trades, operações. Muito dessas operações são pequenos scalps e não devem ser o foco da maioria dos traders. Seu significado é que eles ilustram o comportamento comum. Os traders devem se concentrar em operar os pontos de inflexão maiores, como os da barra 4, tá lá, 4, 7, 9, 12. E aí vem aquela frase que eu aprendi, se eu não me engano, foi com André, como é que ele chama, gente? O Daniel Ferraz, você fez um curso com ele, André Moraes, uma aula dele com o André Machado. Opere somente movimentos maiores, melhores e óbvios. Então, ou seja, o trader de price action também serve para nós também. Eu vou escrever aqui, logo, depois eu vou apagar, porque está no meu livro, mas guardem essa frase, ó. É o que a gente deve buscar, né? Principalmente iniciantes. Quem está operando com um contratinho só. Até para ilustrar. Ontem, quem entrou comigo nas operações, eu falei, ó, a 7 é uma operação que dá para ser swing. Então, ou seja, dá para segurar para uma subida. Até onde vai? Não sei, mas às vezes é para fechar gap. Por que que eu deduzi que poderia vir aqui em cima? Tinha gap aberto, ele ia testar gap, era fundo duplo, muito bem localizado, era cunha, tinha essa tendência de alta aqui anterior, ou seja, eu teria muitos motivos para confiar que seria swing. Essa aqui tinha uma sombra muito grande aqui, ó. Essa sombra é como se fosse um gap, gente. Ela merece ser fechada também, tá? Então era um trade também para segurar. Essa venda estava no topo, além de ter cunha aqui em cima, era topo duplo e tinha muito espaço para cair. É um trade que eu também falei, tenta segurar para swing. Tanto que eu segurei para swing esse aqui, eu falei para a turma, né, ó, gente? Eu vou segurar até aqui embaixo, ó. Só que aí chegou no meio do caminho aqui e acabou que eu saí. Mas, pô, não, eu já tinha feito a mega. Eu entrei aqui com 10 contratos, fiz a parcial de 8, e depois é o que eu precisava para arrematar minha meta do dia. Aí eu segurei 2, falei, vou levar até lá embaixo. Só esses 2 vai me dar R$ 500, que daria 25 pontos, né? Até lá embaixo. Ó, daqui, onde eu vendi, até aqui embaixo, daria 25 pontos. Com 2 contratinhos só já daria R$ 500, que seria assim um plus para o dia. Aí, chegou aqui, eu falei, tá bom, já tá dando 300 aqui, eu já vou sair. Eu mesmo não cumpri o que eu falei, né? Eu comigo mesmo ali, até comentei com a turma, mas falei, gente, é venda ainda, continua vendido e tal. Mas aí deu meio-dia, por causa do meu almoço, eu abri mão de R$ 200. Também não chegou aos 25, né? Chegou aqui, foi só 24 pontos. Eu ia acabar saindo aqui, porque aí aqui eu falei em compra de novo. 20, ia dar R$ 400, 2 contratinhos só ia dar 400. Também estaria ótimo, mas tá bom, 300 para 400, R$ 100. Isso aí é insignificante. Frente, né, o que eu já tinha feito e frente ao número de contratos ali
que, né, que já tinham operado. Então, essa questão de... Aí eu quero reforçar, para iniciante, principalmente, esperar o gráfico se formar, que aí fica a frase de encerramento. Lembrando, quem está pelo YouTube, deixa o seu like aí, inscreve no canal, entra no Telegram e participe com a gente das aulas, aos sábados, 15 horas, e aos domingos, 9 horas da manhã. É aberto para todo mundo. Opere somente movimentos maiores, melhores e óbvios. Anotem isso aí, põe no teto lá de vocês, aí você vai dormir hoje lendo isso aí, tá? Até não entendeu, decora. Mas não precisa muito para decorar, né? É só entender, gente. Procure movimentos maiores, os melhores e óbvio. Por consequência, não fique só em scalps buscando movimentos minúsculos. Passe o dia tentando evitar operações ruins. Ó, evite operações muito pequenas, certo? Às vezes essa armadilha, eu mesmo vejo uma entradinha, cujo o mercado nem se andou nada, e o scalp vai dar 2 pontos só. Então, gente, eu nem entro, porque vai que eu fico armadilhado por causa de 2 pontos, pelo amor de Deus. Então, busque movimentos maiores, melhores. Então, não fique entrando em operações ruins, passe o dia evitando operações ruins, operações duvidosas, e tente, óbvio. Lógico que nada é assim totalmente óbvio, sempre vai ter dificuldade, mas, pô, não tem hora que a operação te dá 5 motivos e você não vai entrar, ué. Ela tá ali escancarada. Aí, na hora que aparece um motivo em qualquer lugar, no meio do nada, você aí entra. Porque perdi a melhor. Nossa, analisamos, né? Junto ali, um exemplo na sala, eu estou analisando e tem vários outros alunos, os mais avançados, também ajudam na análise. A gente acha 3, 4 motivos, não entra. Às vezes vai dar errado, claro, toda operação tem os seus riscos. Mas aí depois que perdeu, aí entra em qualquer lugar, no meio do caminho, entra de qualquer jeito, aí recebe uma correção na cara, que ainda é só uma correção, aí estopa, de repente volta, aí pronto, já começou a frustração. Perdeu o trem? Espera o próximo. Mas as óbvias tem que entrar. Não pode alfaçar. Porque muitas vezes você entra na óbvia, que tem os vários motivos, e o mercado é sacana. O mercado é sacana. Eu falei compra na 40, né? Tinha vários motivos. Uma queda, 2, 3 aqui, um fundo em forma de cunha, fundo duplo aqui, fundo duplo, correção profunda, inside bar fechando perto de sua máxima. Ou seja, boa compra. Só que ela sobe, desce, volta para o 0 a 0, aí sobe, desce, sobe. Aí, na hora que você desanima, você fala, pô, não tá indo nada. Aí você sai na média móvel com míseros 3 pontos, porque já gastou 25 minutos da minha vida, a minha juventude tá indo embora, 25 minutos não me dá dinheiro, só sobe 4 pontos. Aí você, em vez de ficar quietinho, vai fazer o trade de Walmart, meu, vai pro banheiro, vai almoçar, vai dar um beijo na sua esposa. Aí você volta depois, olha lá, 1 hora e 25 minutos depois, né? Lógico, deixa o teu stop gain em algum lugar coerente, tipo debaixo da 20, se for fazer isso, né? Volta, olha pelo celular, não, tá subindo, beleza. Aí você já vai subindo teu stop junto, tá? Se você não pode acompanhar ali por perto, vai subindo o stop junto. Até, né, observar que aí teve outros critérios, outras situações que aí aqui gerou a venda que nós já falamos. Debaixo da 64, pelo menos, você já tinha que estopar. Aí pensa, ganhou 20 pontos de novo. Olha aqui. Gente, R$ 200 sem fazer nada, só ter analisado certo e ter tido paciência. Um pedreiro, para ganhar R$ 200, é trabalho o dia inteiro. Debaixo do sol, às vezes, um servente para ganhar R$ 100 o dia inteiro. Você só teve que entrar. E isso que nós estamos falando agora, talvez para alguns, é um contrato só. Imagina você com 10 contratos aqui, R$ 2.000. 100 contratos, R$ 20.000. Só para ficar quietinho, ter paciência, apagar o fogo no facho e ficar quieto que o mercado chega lá. Beleza? Desculpa, falei demais. Encerramos por aqui. Deixa eu anotar aqui onde nós paramos. Até aqui, dia 10/12/23. Alguma dúvida final? Algum arremate aí para acabarmos? Então, beleza, gente. Obrigado mais uma vez. Forte abraço, bom fim de semana, bons trades, boa semana desejo a todos. Mas estamos juntos amanhã cedo. Abraço.